um artigo muito interessante aqui na Revista Oeste da agenda antinatalista e sua ideologia anti-humana, do Flávio Gordon. Achei muito interessante o artigo dele aqui. E basicamente o que ele trata nessa história aqui, né? Como que está virando cada vez mais comum, você vê cada vez mais fácil na mídia tradicional a chamada agenda antinatalista, que ter filhos é muito caro, ter filhos faz mal para o meio ambiente, e é muito melhor você não ter filhos, e não sei o que lá, esse tipo de coisa, né? É lógico, do ponto de vista pessoal, cada pessoa deve decidir se vai ter filhos ou não. É lógico que isso é um direito da pessoa decidir se quer ter filhos, não quer ter filhos. Nem todo mundo realmente tem interesse nisso e coisa e tal. Mas quando você vê isso como uma, como é que eu vou dizer, uma política social, como uma coisa tratada como uma cultura realmente antinatalista, isso é uma coisa muito preocupante, né? É o que eu falo para vocês. Na verdade, o problema que a gente tem na sociedade hoje é o contrário. É a falta de nascimentos, é a falta de gente nova na sociedade, e isso vai ter um impacto econômico muito grande. E, então, o que ele fala aqui, ó, ele está falando exatamente isso aqui, ó, antinatalismo não como uma posição pessoal, né? É lógico, cada pessoa, tem pessoas que são estéreis, que não podem ter filhos, não tem problema nenhum, não, tem, né, não afeta nada. Também você pode não querer ter filhos, é uma decisão pessoal, mas quando isso vira uma agenda global, né, quando vira um monte de gente pensando nisso daí, com jornais falando sobre isso, e aqui, ó, quer combater a mudança climática, tenha menos filhos e não sei o que lá. Quando isso vira realmente uma coisa de cultura, né, de exposição, assim, realmente fica algo bastante algo danoso para a sociedade, né? E como ele fala aqui, que isso tudo começou em 1968. Olha que curioso, o ano que eu nasci. Enfim, eles falam que nessa época, né, o homem estava lançando as primeiras naves que iriam à Lua, e começaram a circular as imagens da Terra como uma bola flutuando no universo, né? Isso pra gente hoje é uma coisa trivial, né? Todo mundo conhece essa imagem aqui da Terra flutuando no espaço, assim. Todo mundo já sabe que é assim que funciona. Mas para pensar, naquela época ninguém sabia, pô. Quando o Yuri Gagarin, né, que foi o primeiro astronauta, o russo, foi e a primeira coisa que ele falou, a Terra é azul. Ninguém sabia que a Terra é azul, ninguém nunca tinha visto a Terra de fora do espaço para dizer que ela é azul, né? Então, esse tipo de coisa foi tudo construído nessa época, anos 60, anos 70 e coisa e tal. Eu lembro, né, o meu pai guardou a capa dos jornais brasileiros do dia que eu nasci, né, em dezembro de 68, e justamente no dia que eu nasci foi o dia que tiraram aquela foto famosa da Terra nascendo na Lua, né? Foi a Apollo 8, se não me engano, a missão Apollo 8, que ela fez a primeira circunnavegação da Lua, e aí conseguiu tirar uma foto da Terra nascendo na Lua. E na época aquilo ficou famosíssimo, essa foto, né? Uma situação realmente, uma coisa muito, muito conhecida, né? Então, nessa época realmente que as pessoas começaram a ver que o planeta Terra é um pedacinho, né? Uma bolinha no espaço em que que tá todo mundo lá, né? E aí ele fala desse outro livro que também foi publicado em 68, chamado A Bomba Populacional, do Paul Ehrlich. Eu nunca li esse livro, tá? Mas isso daqui para mim tá mais do que na cara que é só uma outra forma do paradoxo do Thomas Malthus, né? O Thomas Malthus, vocês sabem, é aquele filósofo inglês do século XVIII que previa que o mundo ia acabar com fome. Por quê? Porque a produção de alimentos crescia linearmente e a população crescia exponencialmente. Então, em algum momento, ia faltar comida para todo mundo. Então, quando o Thomas Malthus escreveu esse livro, ele escreveu no intuito de justificar o motivo da Inglaterra entrar em tantas guerras. A ideia do livro era essa: a gente tem que matar as pessoas, né? Se a gente não matar as pessoas de tempos em tempos com uma guerra, vai ter fome no mundo, né? Só que a gente sabe disso, é uma besteira completa essa história, porque a população continua, agora está crescendo, a gente tem tido anos muito pacíficos ultimamente, nos últimos séculos, embora você possa considerar que temos ainda guerras no mundo, muita gente morre ainda tem muita injustiça no mundo, mas a verdade é que, se você comparar com o passado, é muito menos gente que morre hoje em dia, né? Então a população continua crescendo exponencialmente, só que a produção de alimentos também está crescendo exponencialmente. Por que isso? Por conta da tecnologia, né?
o tempo todo você desenvolve coisas novas, formas novas de fazer a produção de alimentos, consegue melhor eficiência nisso. É o que eu mencionei no meu livro, que eu falei sobre o Thanos, né? Essa ideia de que não tem gente demais no mundo, precisamos matar uma parte do pessoal. Mas esse livro aqui vai no mesmo sentido. Esse cara aqui é um dos discípulos do Thomas Malthus, né? Ele fala que, na verdade, a população, se a gente não controlar a população, ela vai crescer toda a vida até consumir todos os recursos. E o que a gente percebe é que não. Naturalmente, à medida que as populações ficam mais ricas, elas acabam se controlando naturalmente. O que a gente está vendo agora é justamente o efeito contrário, né? Diminuição populacional em vários lugares. Mas ficou dessa época essa ideia que talvez seja a ideia por trás de muito socialista por aí. Todo esse pessoal que está fazendo esse negócio de mudança climática, que em última análise quer você é o carbono que eles querem matar, é exatamente por ter esse tipo de ideia. Tem gente demais no mundo, precisamos diminuir as pessoas no mundo, né? E lógico, quando eles falam isso, eles não estão falando eles não querem se matar, né? Porque se você chega à conclusão que está com muita gente no mundo, uma coisa que você pode fazer é tirar uma pessoa do mundo, né? Vai lá e pula do prédio, faz um negócio qualquer aí. Eles não querem fazer isso. Eles querem que o pobre morra, né? Porque eles querem que o pobre pague mais caro no combustível, que o pobre não possa criar a vaquinha dele, que o pobre não possa botar gasolina no carro dele, e no final das contas eles querem matar o pobre. É isso que eles querem fazer. É essa ideia que está por trás disso, esse conceito antinatalista, né? É lógico, tem um monte de outras pessoas falando sobre isso. A Melinda Gates, que é fã dessa agenda do antinatalismo, né? A ex-mulher do Bill Gates, falando não, que lançou um livro, O Momento de Voar, como o empoderamento feminino muda o mundo, né? E daí ela disse que o controle de natalidade seria um controle da pobreza. Então, se as mulheres tivessem menos filhos, elas seriam mais ricas. As africanas são pobres, o país da África é pobre porque tem muitos filhos, quando na verdade a reação é a contrário, né? À medida que as pessoas enriquecem, elas têm menos filhos, não é o contrário, não é como ter menos filhos enriquece a pessoa, é o contrário. Até por isso que o Japão está empobrecendo economicamente, porque cada vez tem menos filhos lá e o país está empobrecendo, mas eles chegaram a ser ricos, né? Então por isso que está decaindo a população lá. E ela chegou a falar isso para uma mulher lá na África, e a Obinuju Ekoocha, que é uma ativista nigeriana pró-vida, falou que não, olha só, para a África ter filhos é uma riqueza. Não tem esse negócio não, né? Veja esses 5 bilhões nos trazendo miséria, ou seja, a Melinda Gates querendo interferir na África para as mulheres terem menos filhos, veja nos trazendo os maridos infiéis, ruas vazias e carentes do inocente tagarelar das crianças, vendo-os trazendo-nos doenças e, por fim, a morte. Ou seja, muito mais acordada do que a Melinda Gates. Eu também acho isso absurdo. Se a pessoa acha que é errado ter filhos, não tenha. Ninguém é obrigado a ter filhos. Agora, essa ideia de que ter filhos é ruim, não ter filhos é bom, é papo de socialista maluco mesmo no final. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.